Temos que trabalhar, trabalhar. Então, meus amigos, Eu me esqueci até que horas. até 7h30. Se precisar Tá bom. de mais de 5 minutinhos, não tem problema não, tá? Aí você me avisa, porque eu estou no celular, eu não consigo ver. Por favor. Tá. A Denise vai ficar incumbida aí de dar o toque. Bem, meus amigos, hoje, dia 2 de março de 2023, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nesta quinta-feira, e nas quintas-feiras nós estudamos essa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. O meu está bem velhinho, né? Meu livro está bem velhinho. Ele está bem encardidozinho aqui. O meu é de 1990. O meu Bem livro usado, né? aqui já tem aí uns 33 anos. De 1990. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha na data. 6 de novembro de 1990, quando eu ganhei esse livro, esse Evangelho segundo o Espiritismo. E na noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 21, os Cristos e falsos profetas, item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Né? Como falei, hoje é dia 2 de março de 2023. Mas antes de nós iniciarmos o estudo do Evangelho da noite de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para Antônia e o anfitrião para Denise. Então, vamos... Carmen, você pode fazer a leitura do preparo e a prece, por favor? O preparo é desse livro aqui, Ânimo, e do autor Lorival Lopes. E o tema escolhido, aleatoriamente, tem como título Amigo de Si Mesmo. E ele diz assim: não sejas carrasco de ti mesmo, sê amigo de ti mesmo, e deixa livres as forças do teu espírito para que a tua luz brilhe. Disciplina-te, tornas-te carrasco de ti mesmo se te entregas à descrença, ao nervosismo ou ao desânimo, que te estragam a esperança e a paz. Se te achares sem forças, arranca do fundo do coração uma prece assim: Deus, anima o meu espírito, toca no mais profundo de mim e abre-me a compreensão, a esperança e a paz. Ao pensar em ti, desaparecem as minhas fraquezas e tudo me é agradável. Trata-te bem. Quem maltrata a flor prejudica o fruto. E assim, meus amigos, com essa pequena mensagem, mas gigante, de bênçãos e de reflexões que possamos fazer para nós mesmos. Então, nesse momento em que as vibrações desse ambiente, embora online, mas sabemos que a espiritualidade trabalha de qualquer forma. Então, nesse momento, pedimos ao Pai que possa abençoar essa noite de hoje, abençoe a nossa amiga que nos trouxe fruto dos seus estudos, do seu esforço, da sua boa vontade, que ela seja muito abençoada e que possa trazer para nós, de maneira clara, o estudo do Evangelho que tão bem preparaste. Que Jesus abençoe essa noite de hoje, que possamos levar para os nossos corações muitas bênçãos e muitas reflexões para a nossa caminhada, que seja firme, que seja disciplinada e que seja repleta de amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só vou pedir para o Menezes e para a Marinês desligarem os microfones, porque pode dar uma interferência, tá? Na hora do som. Então,
Então, irmã, a palavra está com você, você tem até 7h30, ou se precisar de mais 5 minutinhos, 7h35, para fazer suas reflexões. Que Jesus te abençoe e continue abençoando a todos nós. Amém, que assim Está com seja. você. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Obrigada pelo convite. Eu não sou uma palestrante espírita, sou uma boa vontade de falar dos ensinamentos, estou na busca, né, de me tornar uma criatura melhor, como todos nós que aqui nos encontramos. Então, nessa noite, né, para a nossa reflexão, nós vamos falar, né, do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E na instrução dos Espíritos, né, o item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Então, em primeira mão, nesse capítulo 21 do Evangelho, nós temos uma recomendação de Jesus, para que nós muitos virão em meu nome, e a muitos seduzirão. Guardai-vos dos falsos profetas, desconfiai dos falsos profetas, sobretudo nesses momentos de transição. Então, lá no Evangelho, vem nos dizer no capítulo como um todo, né, que é exatamente nesses momentos de transição que os falsos profetas se arvoram em Messias, né, em condutores da humanidade. Então, no item 9, nós vamos ver quais são as características do verdadeiro profeta, para que a gente possa, assim, identificar e não ser, né, seduzido por esses falsos profetas. E ajudar também aqueles que nos procurarem a identificar também esses falsos profetas. Então, para que a gente possa diferenciar, né, os falsos dos verdadeiros profetas, no item 9 ele traz assim um apanhado das características desse verdadeiro profeta. Então, lá no item 9, ele nos diz que os verdadeiros profetas, eles são enviados por Deus, que Deus os escolhe por serem moral e intelectualmente capazes de cumprir suas missões. E eles são escolhidos pela sua capacidade moral e intelectual, porque, ao ser escolhidos, Deus tem certeza que esses profetas não farão nas suas missões, que eles cumprirão a missão que abraçaram. E Deus os escolhe, né, naturalmente, por serem moral e intelectualmente capazes de cumprir as suas missões. E a providência divina os envia, né, para nos alertar, para nos trazer caminhos, para nos trazer ensinamentos na prática que nos levarão a Deus, que nos levarão à nossa evolução. Nesse primeiro momento, eu fico meio truncada, que eu fico meio nervosinha, mas eu acho que eu estou em casa, né? Quando eu olho para vocês, me sinto em casa com a carinha de vocês, tá? Então, não reparem, não. Então, a providência divina nos envia esses profetas, né, como alerta do caminho que a gente, por vezes, está se desviando. Então, esses profetas, eles vêm nos trazer novas diretrizes, ou diretrizes antigas que nós, por vezes, menosprezamos ou não damos tanta importância. Eu vejo o profeta como aquele que vem trazer o passado para o presente, para nos direcionar para o futuro. Então, acho que a missão do profeta é essa, né? É nos trazer, nos recordar o passado, por que nós fomos criados, por que estamos aqui e qual a nossa destinação. Essa é a missão do profeta. E ele faz isso em palavras e atos, né? Em conteste as palavras e os atos dos profetas, porque eles não se contradizem em momento nenhum, justamente por conta dessa evolução moral, dessa conquista moral de entendimento
do que eles vieram fazer aqui, porque para eles é muito natural a missão que eles abraçam, porque eles já estão preparados para tal, né? Então, eles são os enviados de Deus para instruir a humanidade, para nos ajudar no nosso progresso. Então, os verdadeiros profetas, eles são um farol que iluminam as nossas vidas, né? Tendo como finalidade o nosso crescimento espiritual. São espíritos que já fizeram as suas provas em outras oportunidades, que passaram pelas dificuldades, as superaram e conquistaram as virtudes que os fizeram escolhidos, que os capacitaram como escolhidos de Deus para levar à humanidade ensinamentos que nos conduzir, que vão nos conduzir realmente a caminhos seguros, a caminhos mais assertivos, né? Então, esses espíritos, se não tivessem essa condição moral, como nos diz o Evangelho, são espíritos que fizeram suas provas em outra existência, visto que se não fossem superiores ao meio em que atuam, nulas lhes seriam as ações. Ou seja, se eles não fossem superiores a esse mundo de provas e expiações, as ações, se fossem como nós, talvez façam, né, na sua missão. Então, para ser designado a missão de profeta, ele tem que ter conquistado, alçado, né, no seu crescimento espiritual. Então, vamos reconhecer os verdadeiros profetas pela influência moralizadora de suas obras. Então, nas obras dos verdadeiros profetas, nas suas falas, na sua conduta, nos seus atos, a gente vai reconhecer ali que é um enviado, que ele não vai, em momento nenhum, como eu disse anteriormente, ele não vai se contradizer. O bem é impregnado, está tão impregnado nele, que é natural as ações por ele executadas. Então, justificando assim a condição de verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não se contradiz. Ele não fala uma coisa hoje e amanhã fala outra. Ele a sua conduta é assertiva sempre, né? Então, eu trouxe aqui algumas das virtudes do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele não é intransigente com as nossas faltas. O verdadeiro profeta, ele é caridoso, ele é bondoso diante da pequenez da nossa ainda incapacidade de entendimento das verdades do Pai. Então, o verdadeiro profeta, ele nunca vai vir com um tacão na mão quando estiver junto a nós. Jamais em momento algum. Ele vai agir sempre conosco com bondade, com caridade, com indulgência para conosco. Então, a característica, uma das virtudes do verdadeiro profeta é ser caridoso, é ser bondoso, é ser modesto. A modéstia faz parte, ela é uma das virtudes mais lindas que eu acho dos verdadeiros profetas. Visto Chico Xavier, a modéstia que ele tinha quando alguém o elogiava, né? Quando ele diz que ele se sentia como uma grama, e que a grama, ao morrer, ela dá lugar tão pequeno como a grama, não menosprezando a grama, né? Mas ele dizia que eu não passo de uma grama que nasce no chão e que, quando morre, nasce outra em seu lugar. Então, ele não se coloca como aquele que sabe tudo. O verdadeiro profeta, na sua modéstia, ele entende que ele não sabe tudo, apesar de conhecer
quase tudo ou tudo. Não é tudo, não, porque só Deus, nosso Pai. Quase tudo. Ele se coloca nesse nível de igualdade conosco para não nos chocar com as suas virtudes. Olha que coisa mais linda isso. Então, ele não se coloca num pedestal, ele se coloca como nós, ele se nivela ao nosso nível, para que assim a gente possa sentir melhor, porque nada pior do que a gente sentir uma pessoa pedante, né? Que pode estar falando uma coisa muito certa, mas se ele coloca com pedância, perde o valor, a gente não dá atenção. E quando uma pessoa fala com a vibração da bondade, a vibração do amor, a vibração da indulgência, a gente é mais receptivo a essa fala. Ainda assim, os profetas, e quantos passaram, né, na história do cristianismo, na história da humanidade, e que não foram compreendidos, mas faz parte. E eles não vão desistir, apesar dos surdos, dos cegos, daqueles que não querem ver, eles não vão deixar de comunicar, eles não vão deixar de trazer até a humanidade a proposta que eles foram incumbidos de trazer. Então, a vida do profeta, ela é feita também de desafios, porque muitos não os compreenderão, e muitos vão querer crucificá-los também, como a história do cristianismo já nos mostrou e nos mostra, né? Então, eles possuem um amor que já faz parte do seu viver, é natural para eles. Então, um outro exemplo de profeta abnegado, a Madre Teresa de Calcutá, a gente fala desses nomes mais fortes, porque são pessoas de conduta ilibada. Temos os profetas anônimos, mas esses vieram para aparecer justamente para nos conduzir, para nos mostrar que fora da caridade, verdadeiramente, não há salvação. O verdadeiro profeta, ele é abnegado. E eu fui buscar a definição de abnegado no dicionário. Gente, é muita coisa, não é pouca coisa, não. É muita coisa. O abnegado é aquele que renuncia aos seus desejos em função de outrem. Vê se nós já conseguimos fazer isso, renunciar. A gente renuncia a algumas coisas, mas o profeta, o verdadeiro profeta, ele renuncia naturalmente. Para nós, a renúncia, ainda por vezes, é um sacrifício, mas para o verdadeiro profeta, não. Então, olha mais, ele é devotado, ele não age por interesse. A pessoa devotada, ela não age por interesse. Ele é altruísta, se doa sem esperar nada em troca. O altruísta ajuda quem está à sua volta sem precisar de incentivo. Nós ainda, por vezes, precisamos de incentivo, precisamos que alguém nos empurre, precisamos de um espeto, que é a dor, para que a gente possa despertar para a nossa condição também de profeta, que eu vou falar disso lá na frente. Porque nós imaginamos profetas só esses grandes nomes, mas nós também assumimos a nossa missão diante de Deus. Nós também somos profetas, nós também somos convidados a ser profetas. Então, o altruísta, né, que é uma das qualidades do verdadeiro profeta, não se queixa dos serviços prestados. Nós também não. A gente não se queixa, não quer recompensa, não quer que reconheçam que a ajuda seja reconhecida. Então, o verdadeiro profeta, ele não se queixa dos serviços prestados. Ou seja, eles já têm desenvolvido neles o trabalho constante no bem em todas as ocasiões.
eles não desperdiçam nenhuma oportunidade de fazer o bem. O bem é o que conduz a vida do verdadeiro profeta. Então, esse verdadeiro missionário, né, de Deus, que são os verdadeiros profetas, são humildes e indulgentes para com as fraquezas alheias. Caracterizam pelos mais sérios e elevados valores espirituais. Então, eles já conquistaram os valores espirituais que vão nortear a sua missão enquanto profetas. Ignoram-se a si mesmo. Eles não têm a preocupação com a roupa, com o vestir, não com o vestir no sentido de se esmerar para aparecer-se bem vestido. Eles se esmeram na simplicidade. Revelam-se pelos seus atos e pelas suas obras. E com sua força moral, têm a missão de fazer, como eu disse, né? Alavancar, eles vêm ajudar a humanidade a progredir. Então, as referências da história, né, a respeito dos profetas, elas sempre nos remetem a personalidades com o dom da adivinhação. No entanto, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, profeta tem uma significação mais ampla e mais profunda. É aquele que tem como missão instruir os homens e lhes falar sobre os ensinamentos maiores. Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos chamados a ser profetas. Quando alguém se aproxima de nós nos pedindo ajuda para uma dificuldade, estaremos sendo profetas naquele momento. Então, é uma missão de todos nós. É uma missão na qual todos nós deveríamos nos engajar. Porque somos também porta-vozes das mensagens evangélicas. O que eu estou fazendo aqui nesse momento? Não me comparando, Deus me livre, não tem nem condição para isso, de me comparar aos verdadeiros profetas, mas o que eu estou fazendo aqui hoje buscando junto com vocês o esclarecimento dos ensinamentos divinos. Então, somos porta-voz das mensagens evangélicas. Somos e devemos ser os propagadores dos ensinos do nosso Mestre Jesus, que foi o maior profeta que passou pela humanidade. Então, Jesus, ele veio nos mostrar como um profeta age, como um profeta usa da linguagem, usa do verbo. Então, recebemos os convites a todos os momentos, nós recebemos convites para sermos profetas, hoje, aqui e agora, em todos os momentos da nossa vida. O profeta não é um adivinho, nem um visionário, não. É alguém que ajuda o outro a descobrir a presença de Deus. Onde estão os caminhos para que as pessoas encontrem a Deus? Quantas pessoas se achegam a nós no desespero, na angústia, que não sabem onde buscar Deus? E é nesse momento que nós somos os profetas, incumbidos, né, de ajudar, de auxiliar. Profeta é aquele que auxilia. Profeta é aquele que estende a mão. Profeta é aquele que cuida. Então, nesse sentido, todos nós somos convidados a ser profetas. Todos nós, aquele que fala em nome de Deus, que faz ecos dos ensinamentos divinos, é um profeta. E Deus conta conosco, na nossa pequenez ainda, dentro daquilo que a gente consegue fazer, dentro do entendimento, do parco entendimento que a gente ainda tem das leis divinas e de tudo que envolve a divindade. Então, guardai-vos, disse Jesus, dos falsos profetas.
Jesus, em sua vida pública, como eu disse, ele nos trouxe, com seus exemplos, um novo modo de ser profeta. E onde Jesus fundamentou esse novo modo de sermos profeta? No poder, nos mostrando o poder da força do bem. Que o ódio, ele não resiste à força do bem, ele não resiste à força do amor. Que a dor, ela é um caminho de ascensão para todos nós. E nos mostrando que todos nós temos possibilidade e capacidade de darmos o melhor de nós para tornar esse mundo mais justo, mais humano, menos cruel, menos dividido, menos desumano. A proposta que nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe foi para que nós, enquanto profetas do hoje e do agora, nos tornemos esses cristãos que vão mostrar através do exemplo, o caminho que outros irmãos podem seguir. Como tem uma fala que diz que os nossos exemplos, que a nossa vida, talvez seja o único livro que aqueles que estão próximos de nós conseguem ler. Então, fazer da nossa conduta o melhor possível, buscar a todo dia ser melhor hoje do que ontem. Essa é a nossa missão enquanto profetas de hoje, na condição que ainda nos encontramos, de espíritos imperfeitos, vivendo num mundo de provas e expiações, onde ainda a nossa animalidade ainda fala muito alto. Mas que já estamos num despertar de consciência que busca a renovação, que busca a nossa melhora, que busca esses caminhos, né? Os caminhos do progresso. Então, ninguém possui o privilégio exclusivo do bem. Então, quando vemos alguém praticando uma boa ação, ajudemos, chegamos junto, vamos ajudar a propagar essa boa ação. Sejamos colaboradores das boas ações. Porque para nos tornarmos um dia verdadeiros profetas, precisamos começar com as pequenas ações do dia a dia. Os grandes profetas não se tornaram grandes profetas de um minuto para o outro, não. Eles galgaram essa escada da evolução. Passaram por tantas dores quanto nós, e talvez dores até muito maiores que as nossas, para alcançar esse estágio de verdadeiro profeta. Então, a omissão não pode fazer parte da vida do cristão que se propõe a renovar os seus propósitos de vida. Então, a omissão hoje, ela não pode fazer parte da nossa vida. Eu não estou saindo fora do assunto, né, dos caracteres do verdadeiro profeta. Eu estou trazendo para nós o convite de Jesus, para que a gente seja os divulgadores da Boa Nova, para que nós sejamos, através do nosso esforço, exemplo para aqueles que ainda estão perdidos, que pode ser um familiar nosso. Quantas vezes a gente abre a boca para falar dos ensinamentos de Jesus e não somos entendidos, não somos ouvidos? Os verdadeiros poetas também. Quantas vezes eles falam e falam e falam, parece que eles estão jogando conversa fora, ou ao vento, ou do milho aos porcos. Mas não. A energia, a vibração com que eles conduzem a sua missão, ficam no ambiente. E é essa proposta que eu quero trazer para nós hoje. Que nós renovemos a nossa vibração,
para que com essa renovação nós podemos, não só com palavras, mas envolver energeticamente os nossos irmãos para os caminhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando que um copo d'água que nós dermos a alguém que está com sede num leito de dor ou que bate à nossa porta é ação de um profeta. Não são os grandes feitos que vão nos levar, nós não vamos, a evolução não dá pulos. Nós não podemos pular, ascender de um minuto para o outro. Então, ser altruísta, como os grandes profetas são, os verdadeiros profetas são, tudo na vida é construção, tudo na vida é aprendizado. Então, a gente pode, o altruísmo, a gente vai aprendendo a ser altruísta nas pequenas ações no bem, num copo d'água, no tirar a pedra no chão, no caminho de alguém que vai passar, para esse alguém não tropeçar. São nas pequenas ações do dia a dia que nós vamos mostrar para Deus que nós estamos nos candidatando, que nós estamos aceitando o convite para sermos profetas da atualidade. Então, o cristão deve ser o profeta da esperança. O cristão é o missionário da esperança, dentro do estágio que ainda nos encontramos. Mas como acender a esperança no coração daqueles que estão desesperados e desesperançados se faltam profetas? Se a gente cultiva o verbo, a gente cultiva só para aprender, só para colocar no cérebro, só para colocar no intelecto. Porque uma das características do verdadeiro profeta, a principal característica, é ser moralmente e intelectualmente preparado para tal. Então, se nós pegamos os ensinamentos e só guardamos na cachola, na cabeça, não está valendo de nada. Então, como enfrentaremos, né, o futuro se nos falta união nessa proposta, nos convites de Deus e de Jesus para sermos os divulgadores da Boa Nova, para sermos os profetas num mundo tão dividido como o de hoje? O mundo nunca precisou tanto de profetas, de pequenos profetas, de pequenas ações, para que as pessoas sintam que nem tudo está perdido, como a gente ouve. Não tem mais jeito. Não vai ter mais jeito. Tem jeito, sim. E nós temos a missão e a obrigação, não, que obrigação, essa palavra não existe no vocabulário divino. O dever de propagarmos a Boa Nova entre os homens. Por vezes, né, nessa nossa, quando a gente abraça, né, o caminho de nos tornarmos cristãos e propagadores e divulgadores, né, da Boa Nova, a gente se sente tentado a desistir. Quantas vezes eu, Antônia, me vi tentada. Olha, eu estou no meu grupo há 40 anos, 42. Agora não mais, de uns 2 anos para cá, eu realmente não me passa pela cabeça não seguir os caminhos de Jesus, não seguir o caminho do bem. Mas na dificuldade com os meus irmãos, muitas vezes eu pensei em abandonar o barco. Muitas vezes. Mas nunca abandonei, graças a Deus, nunca abandonei. E isso, por vezes, passa na nossa cabeça, sim. Porque as nossas fragilidades ainda falam, ainda gritam dentro de nós. Então, mas nós devíamos florescer onde Deus nos plantou. Essa é a nossa missão. Cuidar, adubar a nossa semente para que a gente floresça onde Ele nos plantou. Ninguém disse que seria fácil. Não é para quem quer, é para quem pode. É para quem pode.
para quem pode lutar, para quem tem garra, para quem tem determinação. Então, ter olhos de ver a dor e o sofrimento escondido atrás do olhar de uma pessoa. Essa é a nossa missão enquanto profetas desse mundo de provas e expiações. Estarmos atentos ao outro. Não é isso que o verdadeiro profeta faz? Ele não desperdiça um minuto. Nós não estamos nessa condição ainda. Nós ainda perdemos muito tempo, muito tempo. Faz parte ainda da nossa caminhada, não entendermos o valor do tempo, né? Então, Jesus, ele nos chama a viver o hoje da nossa história, nem o passado e nem com muita expectativa no futuro. É viver o agora, é praticar agora, usar as pequenas ações agora em favor do próximo. Porque a característica do verdadeiro profeta é estar o tempo todo fora dele, a cuidar do outro, a amparar o outro, a consolar o outro, a mostrar para o outro que ele é capaz, que não existe ninguém perdido para sempre, que todos temos um caminho, a misericórdia divina, que todos temos direito a uma nova oportunidade. Então, sermos profeta da atualidade é o convite, é o nosso dever enquanto cristãos, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 624, qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, olha o que ele diz, né? Que o verdadeiro profeta é um homem de bem. E o nosso evangelho, ele vai nos dar um tratado do que é ser um homem de bem. Se a gente pega daqueles itens do que é ser um homem de bem e trabalharmos verdadeiramente esse item, nós estaremos sendo um profeta. Olha o que ele diz mais nessa 624, na resposta Espírito de Verdade, né? Reconhecê-los, eles serão reconhecidos por suas palavras e suas ações. Então, que seja o nosso dizer, o nosso falar, sim, sim, e não, não. Que possamos ser firmes nas nossas colocações diante das verdades do Pai. Que nós possamos ser aqueles que vamos usar a verdade com doçura. Porque é assim que o verdadeiro profeta faz. Ele não enfia a verdade goela abaixo de ninguém. Ele usa da doçura, da empatia, da docilidade para levar a verdade até o outro. Então, a tarefa do cristão neste mundo é abrir os espaços, é cobrir os espaços vazios que existem no coração dos homens. Cobrir, não preencher os espaços vazios que existem no coração dos irmãos e nos nossos. Porque quando a gente faz o bem, nós estamos preenchendo as nossas lacunas, as nossas fragilidades, estamos fortalecendo o homem novo que queremos ser. Então, ser profeta neste mundo, nos dias atuais, é ser exemplo, é ser seiva, é ser adubo para quem se sente desnutrido de fé, de esperança, de paz. O verdadeiro, uma das características do verdadeiro profeta dos dias atuais, de que somos nós, é não usar de lamúria, de lamentação,
que nós possamos deixar as lamentações de lado, que nós possamos ser aqueles que, que têm uma palavra de acolhimento e não de colocar para baixo. Não é isso que eu quis dizer, eu me enrolei agora. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a lamúria, a lamentação, não pode fazer parte daqueles que se candidatam a seguir o Cristo. Porque, como eu disse, de repente, o irmão que está ao nosso lado, um familiar nosso, um companheiro de tarefa, um companheiro de trabalho, nós somos o único livro no qual ele se inspira para conduzir a sua vida. Então, devemos irradiar esperança, acolhimento, força e coragem para os nossos irmãos. O verdadeiro profeta, como eu disse, ele é o cristão da esperança. É aquele que é capaz de chorar com o seu próximo. É aquele que é capaz de sentir a dor do outro. É aquele que é capaz de colocar um travesseiro. Nós não podemos colocar a missão do outro, a dor do outro, nós não podemos tirá-la da vida dele, mas nós devemos amenizá-la, colocando o travesseirinho da esperança, o travesseirinho do consolo. Então, o verdadeiro profeta que Jesus veio exemplificar para nós, que veio nos convidar, é também aquele que diz a verdade com palavras fortes e doces no momento que tem que ser dita. O verdadeiro profeta não é morno. Tem uma passagem de um livro que eu não me lembro qual é, que eu fiz uma cobertura há muitos anos, quando eu entrei na doutrina espírita, que dizia que tem pessoas que não é nem frio nem quente, é morno. Ou seja, um café com leite morno é horrível, um café morno é horrível. Não presta, né? Não presta. Eu estou falando que não presta, mas no bom sentido, né? Então, nós não podemos ser morno, nós devemos ser ativo. Nós devemos dizer a verdade com a doçura que os verdadeiros profetas, com que Jesus dizia, com que Chico dizia, com Madre Teresa de Calcutá dizia. Quando aquele homem se aproximou de Madre Teresa e disse: nem por $1 milhão eu daria banho num leproso. Ela falou: mas nem eu. Eu dou o banho por amor. Então, que nós possamos fazer das nossas pequenas ações, fazer essas ações com amor, com o melhor que nós temos em nós. A característica de um cristão, do cristão da esperança, é fazer o pouco, mas o pouco com amor. Não adianta fazermos muito sem impregnarmos o que estamos fazendo com amor, com a indulgência, com a bondade, com o perdão. É certo que as nossas imperfeições às vezes nos dão rasteira. Às vezes o homem velho, ele ainda se sobressai em momentos cruciais da nossa vida, onde somos chamados ao testemunho. Mas se cairmos, levantemos, continuemos na busca de nos tornarmos propagadores, divulgadores, socorristas dos nossos irmãos que não acreditam, que acham que o mundo é só o que os olhos veem, é só o que a mão pode pegar. Então, o profeta da esperança, ele abre portas, ele ajuda a curar feridas. Ele é um homem de esperança. Ele é um homem que trabalha para levar a esperança aos corações e ao seu próprio.
Esperança do verbo esperançar. A esperança ativa, que trabalha, que desbrava, que faz comida, que limpa o vômito de um irmão, que limpa o cocô de um irmão que está precisando ser trocado a fralda. Às vezes precisamos vencer as nossas limitações. Se eu não consigo limpar a fralda, se eu não consigo trocar a fralda de um idoso que está precisando, que eu pelo menos possa ir lá e dar um copo d'água, se ele não consegue tomar o copo d'água com suas próprias mãos. Então, meus irmãos, ser profeta, o que o Evangelho quis nos trazer, mostrando a característica dos verdadeiros profetas, é que todos nós somos profetas no momento em que vivemos, onde estivermos encarnados, aqui ou no mundo que estivermos. E na erraticidade também. Em qualquer lugar, o espírito é convidado a servir. Em todos os momentos somos convidados a sermos servidores. O servidor, ele sai de si, ele vê em tudo oportunidade de trabalho. Por isso é que uma das características do profeta é não lamentar, é não reclamar. Porque às vezes a gente pede o trabalho quando o trabalho vem e a gente tem que se dedicar um pouco mais pela falta de um colega, de alguma coisa. A gente reclama, a gente pede e reclama do nosso pedido. Então, meus irmãos, assim devemos fazer, mostrar o futuro com esperança. E, principalmente, o profeta, a característica do verdadeiro profeta, que nós estamos longe dessa característica, ele arrisca a própria pele. O verdadeiro profeta arrisca a própria pele. Assim como Estevão, né? O nosso grande Estevão, do livro Paulo e Estevão, que morre sob os olhos de Saulo por ser coerente com a sua verdade. Nós não podemos afrouxar diante da verdade que buscamos seguir, que escolhemos professar. Muitas vezes seremos chamados ao testemunho e não devemos esmorecer. Que seja o nosso não, não, e o nosso sim, sim. Então, o sangue dos mártires de ontem é a semente que está plantada no nosso coração para que a gente possa deixar de germinar, florescer aonde estamos plantados. Essa é a nossa missão, como eu disse. Então, para a gente perceber, né, que a gente está seguindo o bom caminho, é só a gente ver que frutos nossa árvore está dando. Quais são os frutos que a nossa árvore está dando? Os frutos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo ou os frutos da incompreensão, da discórdia, da desunião? Porque cada vez que para ouvir os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, assumimos a responsabilidade. Paramos por livre e espontânea vontade, e por livre e espontânea vontade, ao ouvir, já não seremos mais os mesmos. A nossa responsabilidade aumenta. A partir do momento que você ouviu, a gente já não é mais o mesmo. Está certo que tem um longo caminho até a gente sedimentar esse conhecimento em nós, para esse conhecimento se transformar em virtude. Mas nós não podemos fazer corpo mole. Então, graças a Deus, né, quando a passagem do Evangelho que diz, né, pelos frutos que se conhecem a árvore, é pelas obras que se conhecem o verdadeiro cristão. E nós, graças a Deus, nós não somos árvores inertes, nós somos
pessoas, nós somos espíritos com vontade própria e uma incrível capacidade de mudar, e com inúmeras possibilidades. Então, o Emmanuel, numa dessas passagens do Fonte Viva, ele nos diz que nós somos árvores conscientes, porque o Emmanuel ele faz sempre a analogia, né, da natureza com com a nossa questão evolutiva, né? Então, somos árvores conscientes. Então, não somos aquele vegetal desprovido de consciência. Hoje, nós já sabemos o que nós queremos. Então, imitemos Jesus. Tiremos dos nossos corações o bom tesouro, ofertando aos nossos semelhantes o melhor que temos em nós, o que de mais belo temos. Imitemos Jesus. E, com certeza, a árvore das nossas atitudes revelará a nossa natureza. É claro que, vez por outra, como eu disse, né, os nossos adversários, o orgulho, o egoísmo e a vaidade vão tentar nos dar uma rasteira. Mas, mesmo que caiamos, nos levantemos e recomecemos, mas não abandonemos o caminho. Só pode falar de Deus quem o escuta. Só pode profetizar em nome de Deus aquele que a ele se achega. Se nós nos achegarmos a Deus, e como que a gente se achega a Deus? Praticando a verdadeira caridade, praticando o bem na sua pureza. Então, profeta é aquele que tem discernimento, é aquele que sabe o que lhe convém e o que não convém. E hoje nós já sabemos tudo o que nos convém e o que não nos convém. Então, para finalizar, eu quero só trazer uma historinha, que eu acho que essa historinha parece que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas como eu trouxe fazer essa ponte dos verdadeiros profetas com a nossa missão pequena ainda de profetas, eu quero trazer essa história que a benfeitora Joana de Ângeles, né, nos conta, né? Que é uma velha fábula que conta que numa remota era glacial, todo mundo conhece essa história, que numa remota era glacial, os porcos-espinhos sentiram-se ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, uniram-se e conseguiram sobreviver em razão do calor que um irradiava para o outro. Não obstante, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros, passaram a ferir-se mutuamente com seus espinhos, provocando reações inesperadas em um e o outro, e provocando também o afastamento um do outro. Como consequência da decisão de se afastarem, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo o que acontecia, reaproximaram-se, agora, porém, conhecedores dos cuidados que deveriam manter, a fim de não se magoarem reciprocamente. Graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. Então, para que nós possamos sobreviver a nós mesmos, às nossas imperfeições, ao homem velho, devemos saber convivermos uns com os outros, com os espinhos dos outros. Hoje nós não podemos afirmar que desconhecemos, nós já conhecemos como fazer isso. Então, precisa-se de verdadeiros profetas que promovam o bem a todo instante, em todos os lugares, visando a cooperação sincera na construção de um mundo melhor e mais fraterno. Que façam do amor a religião verdadeira, que se façam irmãos uns dos outros. Que o Deus dessa religião seja reconhecido em cada irmão a quem devemos servir. Sigamos os bons exemplos, meus irmãos, dos grandes missionários, que se pautaram
e pautam os seus exemplos na força do bem. Sigamos os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenhamos em mente que os exemplos do Mestre Jesus, que é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu, que ofereceu à humanidade, é o modelo que devemos seguir. Enfim, façamos tudo ao nosso alcance, para que possamos, ao desencarnarmos, ao chegarmos ao mundo dos espíritos, né, a nossa verdadeira pátria, sermos reconhecidos por termos nos esforçado para nos amarmos, para nos cuidarmos, para sermos aqueles que uniu esforços e fizemos tudo o que pudemos, que estava ao nosso alcance, para que o mundo fosse um mundo melhor. O nosso pequeno mundo, o nosso pequeno trabalho, a nossa pequena casa, o nosso pequeno lar interno, porque é ali que se situa tudo que a gente precisa. Está tudo dentro de nós. As leis estão ali. Tudo que a gente precisa está aqui dentro. Só depende da gente buscar e desenvolver. Então, tudo, portanto, que desejais que os outros os façam, fazei-o vós também. Aí, isto é a lei e os profetas. Então, está resumido tudo nesse finalzinho, Mateus, capítulo 7, versículo 12. Que nós façamos ao outro somente aquilo que nós queríamos que ele nos fizesse. Um beijo no coração. Espero ter trazido para todos nós a mensagem que eu me propus a trazer. Muito obrigada. Nós é que lhe agradecemos, querida Antônia, pelas suas palavras, pelo seu estudo, pela sua disposição em nos brindar, né, com essas palavras, com a sua interpretação, com os seus estudos, que nos auxiliam que a gente retome as forças, né, que a gente renove as nossas forças, né, porque escutando uns aos outros, debatendo os assuntos, lendo, estudando juntos, que a gente consegue essa força, né? Que juntos somos mais fortes, né? O feixe, quando está unido, é mais forte, não é mesmo? Então, nós queremos lhe agradecer e agradecer ao nosso Pai nessa prece e que possamos expandir as nossas energias a todos aqueles necessitados do seu amor, da sua misericórdia, da sua paz, Senhor. Gratos estamos por esse dia maravilhoso de estudos e que podemos aqui nos encontrar, mesmo remotamente, cada um em o seu lar, mas sabemos que o pensamento é uma força que o Senhor nos dá, nos deu, e que possamos utilizá-los da melhor forma possível, sempre pensando no outro, fazendo com que possamos, ao pensar no outro, a dirigir o pensamento com as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, possamos unir essas forças junto a desses nossos amigos todos, encarnados e desencarnados, que conosco estão. Tendo a certeza que nosso Pai Celestial nos ama imensamente e o seu amor nos envolve em todos os momentos. Que esse Deus que está dentro de nós e não fora, que não está numa igreja, uma construção, mas sim na construção do nosso coração, possa envolver a todos os nossos irmãos aflitos, desesperados, encarnados e desencarnados,
e que o seu amor, Senhor, possa ser refletido em todas as nossas ações, em todos os momentos de nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por esse evangelho maravilhoso que nos orienta, nos ampara e guia para os braços do nosso Pai Celestial. E pedimos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos vocês, queridos amigos.